Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, os 3 últimos versículos, de 17 a 19. Como o livro do profeta Abacuque é muito pequenininho, eu vou dar um tempinho para os irmãos encontrarem, porque eu sei que às vezes é meio complicado da gente achar. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra, amém? Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos essa noite sobre o tema, a verdade sobre o segredo. A verdade sobre o segredo. Há algum tempo atrás, fez muito sucesso no mundo inteiro um livro escrito por uma escritora chamada Rhonda Byrne. O título desse livro em português é O Segredo. E todo mundo comentava sobre esse livro e falava-se a respeito dele. Eu digo, eu vou comprar esse livro para ver o que ele trata. Eu comprei e li o livro todo. E eu fiquei assim muito impressionado com algumas coisas sobre as quais ela falava. E depois eu comecei a meditar sobre o que aquela escritora dizia à luz da palavra de Deus. E exatamente sobre as conclusões que eu cheguei, eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. O Segredo ainda é um livro muito lido hoje. Ele ainda faz parte daquelas relações de livros mais vendidos, mais lidos no mundo inteiro. Embora já tenha caído bastante, porque muita gente já comprou, já leu. Mas do que trata o segredo? O segredo de Rhonda Byrne. Em suma, o tema do livro O Segredo é o mesmo tema do Evangelho da Prosperidade, só que sem falar no nome de Deus. Essa foi uma das conclusões que eu cheguei. E para chegar a essa conclusão, tive que pensar em algumas questões. Por exemplo, em 1952, um cristão norte-americano escreveu um livro muito interessante, chamado O Poder do Pensamento Positivo. Esse escritor chamado Norman Vincent Peale. Esse livro também fez muito sucesso, eu acredito que até alguns dos irmãos tenham lido. Eu li esse livro também quando ainda era bem garoto, adolescente. E nesse livro, Norman Vincent Peale, que era um cristão, pregava simplesmente o seguinte: que uma pessoa positiva, uma pessoa que tem um pensamento positivo, tem muito mais possibilidade de dar certo, de ser feliz, do que uma pessoa negativa, que é uma pessoa que só pensa em coisa ruim. A ideia, mais ou menos, do livro era essa. Agora, para ele, se você é um cristão, você então tem muito mais possibilidade de ser essa pessoa que tem um pensamento positivo, que pensa em coisas boas, que faz coisas boas acontecerem, do que alguém que não tem Deus em sua vida. Esse é, em suma, o pensamento de Vincent Peale. Mas, de lá para cá, então, o pensamento dele desembocou em duas correntes
que são as quais eu já mencionei, e são pensamentos, eu acredito que são extremos e que são estranhos a essa ideia inicial do Norman Vincent Peale. Eu acredito até mesmo que se ele tivesse a chance de conhecer esses pensamentos hoje em dia, ele os desaprovaria. Enfim, o Evangelho da Prosperidade afirma que todo cristão pode ter uma vida feliz, próspera e saudável, bastando apenas exercer a sua fé e reivindicar os seus direitos como filho de Deus. Essa é a ideia do Evangelho da Prosperidade. Ou seja, se você for fiel a Deus e você souber como reivindicar diante de Deus os seus direitos, você vai ter tudo o que você quiser. Você vai ter saúde perfeita, você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ser uma pessoa socialmente importante e assim por diante. O segredo de Rhonda Byrne, por outro lado, fala de uma certa, o que ela chama de lei da atração. O que seria essa lei da atração? Ela diz assim: você pode mentalizar coisas boas, tudo de bom que você deseja para si, você pode mentalizar, e essas coisas boas com certeza acontecerão. Basta você pensar positivo que as coisas acontecem. Um exemplo: digamos que você sai da sua casa e tenha que ir lá no centro da cidade para resolver um negócio. Você sabe que em determinadas horas ali no centro você não vai encontrar estacionamento em lugar nenhum. Mas a Rhonda Byrne, ela diz o seguinte: se você mentalizar na sua mente assim, eu vou encontrar uma vaga para estacionar lá no centro, bem do lado do local onde eu tenho que ir. Você vai mentalizando isso, vai pensando nisso, e quando você chega lá, a vaga vai estar disponível para você. Então, tudo de bom que você quiser, você mentaliza, você pensa positivamente sobre isso, e essa coisa vai acontecer. Como eu disse, a única diferença entre o Evangelho da Prosperidade e Rhonda Byrne é que Rhonda Byrne não fala em Deus. Deus está totalmente fora do seu pensamento. Mas, no demais, os pensamentos são exatamente parecidos, muito semelhantes. Ambas as ideias são humanistas. Por quê? Porque colocam o homem como centro do universo. Mas não é a humanidade como um todo, é o indivíduo, é você como centro do universo. Então nós podemos considerar esses dois pensamentos como sendo individualistas, egoístas e materialistas. O que eu tenho para compartilhar com os irmãos dessa noite é um outro segredo. Ou, como disse no início, a verdade sobre o segredo. É o segredo que Deus dá a conhecer aqueles que de fato são os seus discípulos, ou aqueles que de fato desejam seguir os seus passos. Esse segredo foi o que nós lemos aqui nos 3 versículos de Abacuque que lemos no início. Eu queria ler mais uma vez, para a gente prestar bem atenção em cada palavra desse texto. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Livro do profeta Abacuque. É um pouco difícil situar o escrito do profeta Abacuque na história, né? Muitos têm se levantado para tentar pesquisar, saber em que época foi que Abacuque escreveu essas palavras. A maioria dos comentaristas entende que ele escreveu exatamente quando
o território de Judá, que era onde ficava Jerusalém, já estava sendo invadido pelos babilônios. Os babilônios estavam tomando todas as cidades de Judá e estavam chegando às portas de Jerusalém, onde de fato chegaram, né, e conquistaram a cidade de Jerusalém, derrubaram seus muros, incendiaram seu templo, derrubaram tudo e levaram uma boa parte da população cativa para a Babilônia. Alguns dizem que foi exatamente nessa época, mais ou menos também a época do profeta Jeremias, como a gente conhece, que Abacuque também escreveu. Seja nessa época ou em outra qualquer, o fato é que o profeta Jeremias descreve calamidades acontecendo no meio do povo. Tinha muita coisa ruim acontecendo no tempo do profeta Abacuque. Era um período de calamidade provocado por um inimigo externo, isso a gente entende lendo o texto do próprio livro, e que trazia juízo sobre o povo de Deus, trazia julgamento sobre o povo de Deus. A primeira parte do livro vai do capítulo 1, do início do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4. Nessa primeira parte, o profeta dialoga com Deus sobre a violência e as injustiças que eram praticadas contra o seu povo na frente dele. Ele estava vendo o que estava acontecendo com o seu povo, a violência que o povo estava sendo submetido, e ele questiona Deus a respeito disso. Na segunda parte, que vai de 2:5 até o versículo 20 do capítulo 2, Deus faz um convite ao profeta Abacuque. Ele convida Abacuque a confiar inteiramente nele. A ideia é que Abacuque, como profeta, precisa confiar no Senhor, porque aqueles que estão maltratando o seu povo nesse momento também vão ser julgados um dia. Essa é a resposta do Senhor para Abacuque. E o capítulo 3, que é a última parte do livro de Abacuque, é um cântico, é em forma de poesia, e é um cântico mesmo que Abacuque compôs. É um cântico em forma de oração que fala dessa confiança do profeta no Senhor e que termina com os versículos que nós lemos no início. Nesses versículos, o profeta se expressa a respeito do segredo que ele havia descoberto. E ele compartilha esse segredo com os seus leitores. E qual é esse segredo? O segredo que o profeta Abacuque descobriu na sua convivência com Deus, no seu diálogo com Deus, na sua busca de orientação em Deus, é o seguinte: a essência da vida não é a felicidade, não é a saúde perfeita, não é a prosperidade material, não são bens materiais, não é a celebridade e nem é a realização pessoal. A essência da vida consiste em confiar na vontade soberana, justa, bondosa e fiel de Deus em qualquer circunstância da vida. Esse é o segredo que Abacuque compartilha conosco. E para entender bem esse segredo de Abacuque, nós vamos analisar duas expressões que aparecem nesse texto e que são importantes para a gente entender a natureza desse segredo. A primeira dessas expressões, ela está no início do versículo 17, o primeiro que nós lemos, quando ele diz assim: ainda que. Observe, a maior parte das nossas expressões de adoração, quando nós estamos adorando na presença do Senhor, junto com os irmãos, normalmente tem um porquê. Como é que funciona isso? Por exemplo, o próprio salmista, ele diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é muito próprio e é muito justo que nós adoremos ao Senhor, nós rendamos graças a Ele,
por causa das coisas que ele realiza, por causa de quem ele é, né, e tudo que ele faz em nosso favor, é muito próprio, é muito justo que nós façamos isso, é muito correto. Deus de fato é bom. Deus de fato tem derramado bênçãos sobre o seu povo, e tem derramado bênçãos incontáveis sobre a minha vida e a sua vida também. Porém, isso é apenas uma parte da verdade. Abacuque nos mostra então o outro lado, a outra parte. Ele não está aqui levantando questões sobre eu vou adorar a Deus porque ele fez isso, eu vou adorar a Deus porque ele fez aquilo, mas ele diz, eu vou adorar a Deus ainda que... E aí ele coloca várias expressões nesse ainda que. Nas palavras de Abacuque, é assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produtor de falhe, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, ainda que não haja gado nos currais, essa é a expressão aqui de Abacuque. Em outras palavras, ainda que tudo dê errado, ainda que eu não realize as minhas aspirações, ainda que os meus problemas sejam bem grandes, e você pode acrescentar o seu ainda que eu não consiga aquela coisa que eu tenho almejado por tanto tempo, ainda que eu não consiga aquele emprego que eu tenho almejado, né? Ainda que eu não consiga, enfim, qualquer coisa que você queira colocar nessa relação. Essa é a ideia de Abacuque. Abacuque estava assistindo o povo de Deus ser destroçado pelos babilônios, pouco a pouco. Os babilônios eram inteligentes, eles não vieram assim de uma vez, eles devagarinho foram minando as forças do povo até conquistarem por completo. Ele estava vendo os babilônios deixarem os escombros de Jerusalém para trás. O seu sofrimento era muito grande, assim como foi o sofrimento de Jeremias, assim como é o sofrimento de muita gente hoje em dia, por ver diversas outras situações que, embora sejam diferentes daquela situação de Abacuque, são também situações de sofrimento. Mas foi nesse momento que ele aprendeu o segredo. E o segredo dele está no capítulo 2, versículo 4, quando ele diz assim: veja o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. Foi no momento de maior sofrimento na vida do profeta que ele descobriu isso. O justo viverá pela fé. E diferente do que ensina o Evangelho da Prosperidade, a fé não é um salvo-conduto para o sofrimento, não é um salvo-conduto contra a doença, não é um salvo-conduto contra a calamidade. A palavra hebraica, que é traduzida por fé, que aparece aqui no profeta Abacuque, inclui ao mesmo tempo duas ideias: a ideia de lealdade e de confiança. Lealdade e confiança. Aquele que tem fé no Senhor é leal ao seu Senhor, mas também confia nele. Enfim, a economia da época estava baseada na agricultura e na pecuária. Se a gente for analisar o que Abacuque diz aqui nesse texto, é muito interessante. Olha só, quando ele fala da videira, da oliveira e da figueira. Eram três árvores cujos frutos eram extremamente importantes para a economia daquele tempo. A videira, com as uvas se produzia o vinho, que era utilizado comercialmente, mas era utilizado também no culto. Da oliveira se produzia o azeite, que também era utilizado comercialmente, era um produto de grande valor, mas também era utilizado no culto ao Senhor. E você tem a figueira, que dava frutos que eram bastante apreciados
naquele tempo. Mas não só isso, ele fala sobre os campos também, os mantimentos que os campos produzem. Nos campos eram plantados trigo e a cevada. O trigo era o cereal nobre, que era o alimento dos ricos, e a cevada era uma colheita mais tardia, que era uma colheita mais utilizada pelos pobres, porque era um cereal mais barato. Mas era a subsistência do povo, era daquilo que se fazia o pão, que era alimento básico na vida do povo. Ele fala também sobre o gado que havia nos currais, o gado que era de bois, mas também era caprino, ovino. Então eles tinham essas culturas, mas de repente ele diz assim: olha, imagina que as nossas videiras todas se secam, as nossas oliveiras param de produzir, as nossas figueiras nem floresçam mais, os nossos currais sejam exterminados, o gado todo morro. O que vai acontecer? Calamidade total. Seria uma situação extrema, absurda. Tanto no sentido econômico, quanto no sentido espiritual. Porque nem culto eles poderiam mais prestar. Porque os elementos que eram utilizados no culto, que eram os animais, o azeite, o vinho, eles não teriam mais para isso. Então, é algo assim extremamente grave aquilo que o profeta Abacuque está dizendo. Mas ele diz assim: olha, talvez ainda restasse alguma coisa, mesmo com o ataque dos babilônios, mas mesmo que, ou ainda que, não tivesse mais nada. Aí ele diz: ainda assim, eu me alegraria no Senhor. Isso é viver pela fé. Ainda que tudo dê errado, eu continuarei sendo leal e continuarei confiando no Senhor, sabendo que Ele faz tudo bem feito. Isso é fé. A mesma ideia Paulo expressa lá quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 12 e 13. Normalmente nós conhecemos bem Filipenses 4, 13. Ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que significa isso? Para entender, a gente tem que ler o verso 12, quando ele diz assim: olha, sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Em outras palavras, se eu não tivesse nada, eu ia continuar confiando no Senhor. Se eu tivesse muito, eu ia continuar confiando no Senhor. Por isso ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Esse é o segredo que Abacuque também descobriu. Pois bem, a outra palavra que aparece nesse texto e que nos chama a atenção está no início do versículo 18. Em algumas traduções diz todavia. Na minha versão que eu estou lendo aqui diz mesmo assim. Observe que são expressões complementares. Ainda que e mesmo assim, ou ainda que, todavia. Essa segunda palavra, nela o profeta expressa a sua alegria no Senhor, não por causa de alguma coisa, mas apesar de alguma coisa. Ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que nada do que eu desejo se realize, mesmo assim eu vou estar contente na presença do Senhor. Em nenhum lugar na Bíblia nós lemos que o caminho da felicidade é um mar de rosas. Tem um compositor, que é um compositor evangélico, bastante popular, eu não sei se alguns irmãos conhecem, mas ele faz músicas assim jocosas, né, sobre certos determinados temas. E numa dessas músicas ele descreve o camarada que é o seguidor do Evangelho da Prosperidade. Na letra dessa música, ele
ele fala, ele canta como se estivesse cantando esse cidadão, que canta da seguinte maneira: dá-me, abençoa, dá-me mais e mais, Senhor. Dá-me, abençoa, Senhor, dá-me mais e mais. Senão eu não vou à igreja, não dou dízimo, não oro para o pastor e nem leio mais a palavra. Essa é a expressão do André de Oliveira, que fez essa música. O pensamento do profeta Abacuque é diametralmente oposto a esse. Ainda que eu não receba nada do que eu pedi, eu vou manter a minha fidelidade e a minha confiança e a minha lealdade ao Senhor. Essa é a mesma confiança que tiveram Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 amigos de Daniel, que estavam lá na Babilônia, e de repente o rei Nabucodonosor mandou fazer lá uma grande estátua, mandou todo mundo se ajoelhar, se adorasse aquela estátua, e eles disseram: não vamos fazer isso. E o rei ficou irado com eles: eu só vou dar uma segunda chance a vocês. Vocês ainda se ajoelharem dentro da minha estátua, né? Está tudo bem, senão eu vou jogar vocês no fogo e vocês vão morrer assados. E qual é a resposta daqueles homens para o rei Nabucodonosor? A resposta está no profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 3, a partir do verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, eles tinham fé de que Deus iria livrá-los, mas eles disseram assim: ainda que o Senhor não nos livre, ainda que o Senhor nos jogue na fornalha e nós sejamos torrados lá dentro, nós não vamos abrir mão da nossa fé, nós não vamos nos ajoelhar diante da sua estátua, porque nós temos um Deus que é o Senhor do céu e da terra. Isso é fé, de fato. Não é fé nas circunstâncias, não é fé no que acontece, mas é fé com confiança e lealdade ao Senhor. A pregação de Abacuque não é uma pregação de alguém que fala sem experiência. Ele estava vivendo tudo isso, né, diretamente. Ele também estava sofrendo junto com o povo aquela invasão dos babilônios. E da maneira como ele fala aqui, parece assim que a experiência dele é um pouco semelhante à experiência de Jó. Jó foi afligido, sofreu a perda dos seus bens, sofreu a perda da sua saúde, passou um bocado de tempo ali jogado no canto, sofreu até mesmo o desprezo dos seus próprios amigos. Mas aí, de repente, quando Jó é questionado pelo Senhor a respeito, né, das coisas que ele vinha dizendo, ele diz assim no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, ele diz assim: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Abacuque era aquele que estava vendo as coisas acontecerem, era aquele que estava vendo a destruição do seu povo, estava passando por isso tudo, mas mesmo assim ele mantinha a sua fé e a sua integridade. É por isso que ele fala de Deus como o Deus da minha salvação. Aqui no verso 19 ele diz: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça. No final do verso 18 ele diz: exultarei no Deus da minha salvação. Ele é o Deus da minha salvação. Abacuque confiava no Senhor. Embora para alguns essa pareça ser uma atitude meio estranha, talvez para alguns assim: esse profeta era muito fraco. Parece uma atitude escapista, uma atitude fatalista,
uma atitude de acomodação, mas a fé de Abacuque não é uma fé cega. O segredo precisa ser encontrado no foco da fé de Abacuque, o Senhor. Abacuque tinha fé no Senhor. A razão da sua vida não eram os bens, nem a saúde, nem a felicidade. A razão da vida de Abacuque era o Senhor. Deus permite que nós experimentemos essa fé pela qual o profeta Abacuque vivia. Às vezes essa fé parece boa para os outros, mas Abacuque afirma que ela é o segredo para cada um de nós. Não é só a fé de Abacuque, é a fé que nós podemos depositar no Senhor. Isso não significa que Deus não queira coisas boas para nós. Ele, na verdade, sempre deseja o melhor para nós. É por isso que nós podemos deixar os nossos cuidados em suas mãos. Significa que nós podemos deixar o assunto com Ele, mesmo quando parece que tudo vai mal, porque só Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Eu achei muito interessante uma paráfrase que foi feita pelo teólogo Eugênio Peterson, numa versão que ele fez da Bíblia, que já está traduzida para o português, do texto de Marcos, capítulo 8, versos 34 a 37. São palavras de Jesus, mas na paráfrase do Peterson é muito interessante. Ele diz o seguinte: reunindo uma multidão e seus discípulos, Jesus disse: quem quiser seguir-me tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para ser realmente salvo. Qual é a vantagem de conquistar tudo que se deseja e perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da própria alma? Curioso, não? Quem está na garupa não pega na rédea. Se a gente fosse pensar hoje em dia assim, quem está no banco do carona não segura no volante. Nós estamos no banco do carona. Jesus é que está dirigindo. Então nós não devemos interferir nas coisas que Ele faz. Não procure a bênção do Senhor, procure o Senhor da bênção. Esse cântico que Abacuque escreveu foi tão considerado posteriormente pelo povo, que ele era cantado muitas vezes nas celebrações públicas. E recentemente um compositor evangélico brasileiro escreveu uma música baseada nesse texto de Abacuque, e eu creio que ele foi muito feliz quando ele escreveu esse texto, que é a letra de uma música, onde ele diz assim: a figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente, rios, campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta, mesmo assim, vai se alegrando em Deus. Mas, e se fosse comigo? Para que mesmo que eu vivo? Onde está a minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus. Viver e só de Ti viver. Morrer ansioso por Te ver. É minha oração. É assim que eu queria ser. Façamos dessa a nossa oração. Façamos do segredo de Abacuque
o nosso segredo para com Deus também. Busquemos ao Senhor da bênção, e não simplesmente as bênçãos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.